Todos os adultos que eu conheço dizem a mesma coisa. A infância é a melhor fase da vida. Ah, se eu pudesse voltar a essa época. Mas e quando uma infância é marcada por dor e sofrimento? É sobre esse tipo de realidade que a gente vai falar hoje na história do menino Zezé, em O Meu Pé de Laranja Lima, de José Mauro de Vasconcelos. E quero dizer que esse exemplar aqui tem na biblioteca. Publicado em 1968, o livro conquistou gerações ao contar a história de Zezé, um garoto de 6 anos que usa a imaginação para lidar com uma vida cheia de dificuldades. Zezé, o nosso protagonista, é um menino levado e inteligente. Ele vive na tradicional família brasileira, grande e sem dinheiro. O que não é tradicional nessa história é que ele mais apanha do que recebe carinho. E curiosamente é dentro da casa dele, lá fora, lá no quintal, onde ele encontra o seu principal parceiro para suas aventuras, o Pé de Laranja Lima, que ele chama carinhosamente de Miguinho. Então, no momento em que a gente encontra o Zezé e sua família aqui, eles estão há 8 meses sem conseguir pagar o aluguel da casa, foram despejados, estão indo para uma casa menor, num lugar mais afastado, né? Aqui especula-se que a história se passe no bairro do Bangu, no Rio de Janeiro, que é um lugar complicado até hoje. Salvo engano, me corrijam aí se eu estiver errada, por favor. Mas então, é uma casa menor, mais afastada do centro, porém existe um quintal bacana com algumas árvores. E é bem bonitinho, porque as crianças, quando chegam a essa nova casa, a primeira coisa que eles fazem é escolher uma árvore para si. Então, assim, as maiores árvores ficam ali para os irmãos maiores, né? Uma escadinha, você imagine aí, acho que são 5 filhos, 2 meninas e 3 meninos. Depois do Zezé, que é um dos irmãos do meio, vem o irmãozinho caçula, que é o Luiz, que é a criança mais linda do mundo. E o Zezé cuida muito do Luiz, porque ele vai explicar aqui que na estrutura da família, né, como são muitos filhos, e como a situação está periclitante, o mais velho cuida do próximo da escadinha. Então, o pequenininho é meio que responsabilidade dele. O Miguinho é como um ouvinte. Com ele, Zezé pode conversar e se sentir amado. Poderíamos até pensar que é apenas a forma que uma criança sem irmãos de idade próxima faria para continuar a ser criança. Mas esse não é o caso de Zezé não, que tem 4 irmãos e cuida do mais novo. A verdade é que essa foi a maneira dele continuar a crescer diante de um mundo que parecia cruel demais. E é no meio de tantas ausências que Zezé encontra Portuga, um senhor que ele passa a enxergar e amar como pai. É justamente Portuga que agora passa a ensinar Zezé a entender que a vida pode sim ser bonita no meio de tantas feridas. A relação entre Zezé e Portuga é o coração do livro, o encontro de gerações que transforma a forma como o menino enxerga o mundo. Essa história tão emocionante, ela não surgiu do nada não, viu? O José Mauro de Vasconcelos, o autor do livro, ele também teve a vida marcada pela dor e pela imaginação. Ele chegou a revelar que escreveu o livro em 12 dias apenas, mas que levou uma vida inteira para juntar todas as emoções que estão dentro dele. José Mauro de Vasconcelos foi um grande sucesso de público nos anos 60 e 70. Sua obra teve papel importante na formação de leitores e foi traduzida para 15 línguas diferentes. Mesmo assim, não teve o reconhecimento que deveria. É um escritor com uma obra tão vasta e que muitas vezes foi reduzido ao livro dele que fez mais sucesso, que é O Meu Pé de Laranja Lima. Talvez ele tenha sido assim uma espécie de patinho feio ou um pouco injustiçado nas qualidades dele como escritor, como homem de cultura. Assim como o personagem Zezé, Zé Mauro nasceu em uma família pobre no Rio de Janeiro que o enviou para ser criado pelos tios em Natal. Aprendeu a ler sozinho e começou várias faculdades sem terminar nenhuma. Traços de sua história também estão nos romances Doidão e Vamos Aquecer o Sol. Meu Pé de Laranja Lima é um livro que nos ensina a crescer e a enfrentar a vida. É também um livro que nos mostra que, mesmo nos momentos mais duros, a imaginação e o afeto podem ser a chave para continuar. Se você quiser se emocionar e revisitar de uma maneira especial a sua própria infância, esse livro está disponível nas bibliotecas públicas de São José dos Campos. E aproveite para verificar sempre a agenda das unidades, pois por lá sempre rola atividades super bacanas, como essa na unidade Jensen Filho no Campo dos Alemães. Beleza? Até a próxima. Tchau, tchau.